noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus os abençoe hoje com muita paz, muita luz, muito entendimento, transformando a nossa casa num ponto de luz que vai guiar as pessoas, os espíritos que por acaso estejam procurando um lugar onde possa sanar os seus sofrimentos. Nós vamos falar hoje, seu Jonas, seu Jonas hoje vai falar sobre respeito ao próximo, conviver com os outros, porque tem muita gente que tem problemas, né? Como conviver com os outros e respeitar, né? Acho que não precisa, né? Mas as pessoas exigem respeito, né? Em todos os lugares, né? Então, eu nem perguntei quem ia fazer a prece hoje. É fizemos? Não, nem então, o Talarico vai fazer a prece de abertura e em seguida o seu Jonas vai fazer um bate-papo, né, seu Jonas? Como a gente sempre fala. Fala palestrante, a pessoa, né? Não, é um bate-papo, né? Se a gente tiver vontade de resolver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar para o final, né? Se alguma dúvida pintar. Porque a hora que a gente está explanando, se a pessoa pergunta, a gente distrai um pouco do rumo que passou com a palestra, né? Então a gente faz no final, tá bom? Tá. Prece de cartas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado arrependimento, ao espírito da verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para que aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. Queridos irmãos, é sempre uma alegria estarmos por aqui para compartilhar com vós dos ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 766, vamos encontrar lá: a vida social é uma obrigação natural? Essa é a pergunta. E a resposta que está lá nos diz: Deus fez o homem para viver em sociedade. Deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades
necessárias para o nosso relacionamento, para que todos possam concorrer, isto é, ajudar, colaborar para o progresso de todos. E assim, nos ajudarmos mutuamente. O homem deve progredir, mas não consegue fazer isso sozinho. Nós precisamos um do outro, porque eu, infelizmente, não tenho todas as faculdades, todos os conhecimentos. Por isso é importante a convivência com os nossos semelhantes. No isolamento, nós nos enfraquecemos e nos ficaremos embrutecidos. Precisamos dos outros, qual eles procuram de nós. E Deus, em sua infinita bondade, vamos encontrar lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos ofereceu Jesus Cristo, trazendo a sua mensagem para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ocorre que nós acabamos desviando-nos do caminho do amor, do caminho do bem. Por isso que o Pai nos enviou Jesus para nos mostrar o caminho, nos mostrar a rota que devemos seguir. E falando em rota, em férias, é uma história. Em férias, numa cidade rural, encontrava-se um turista e ele começou a observar que um morador dali todo dia ia pescar. E ele pescava apenas 2 peixes. Isso foi um dia, outro dia, vários dias, sempre assim. Ele ficou intrigado. Por que 2 peixes? Se encheu de coragem e foi perguntar ao morador: por que o senhor não pesca um pouquinho mais? O Senhor lhe responde: para quê? Venderá parte do pescado. Para quê? Com o dinheiro arrecadado, o Senhor comprará mais apetrechos de pesca. E o morador novamente: para quê? Pescará mais peixes, terá mais dinheiro. Novamente o pescador pergunta: para quê? Equipará um barco, contratará funcionários, terás uma ocupação mais tranquila. Novamente o pescador lhe disse: para quê, meu amigo? Ora, ficando mais rico, não terá preocupações materiais e poderá dedicar-se ao que gosta de fazer. Bem, concluiu o pescador, então não é preciso nada disso, porque meu maior prazer é pescar 2 peixinhos diariamente. Esse texto você encontrará naquele livro de Richard Simonetti,
uma razão para viver. É a mensagem... Bom, desvios de rota chama-se a mensagem. O bom senso nos diz que existe uma finalidade para a nossa jornada humana. Deus não nos colocou por aqui, neste mundo, por mero diletantismo, como quem viesse aqui procurarmos uma diversão. Não, Deus tem uma missão para cada um de nós. O grande segredo do equilíbrio e da felicidade é justamente definir o que nos compete fazer. Só isso. Poucos sabem, não porque seja difícil, mas por desinteresse. Nós nos esquecemos que viemos para cá apenas e tão somente para sermos felizes. Somos a imagem e semelhança de Deus. Ora, cada um de nós temos amor no nosso coração. Somos a imagem do Pai Criador. Ora, o teu amor veio de Deus. Daí então, poderemos perguntar, mas por que será que desviamos de rota? Se viemos aqui para conviver com o nosso irmão, para ajudar, para amar, e no meio do caminho, infelizmente, nos esquecemos de algo e desviamos disto tudo. A história do pescador ilustra bem e com propriedade duas situações características deste desvio. Na primeira, o indivíduo ambicioso que multiplica fazeres, visando consolidar uma situação financeira que lhe garanta a liberdade de fazer o que deseja. Mera coincidência conosco. Quantas vezes, no afã de ter o nosso ganha-pão, de juntarmos um pouquinho mais, nós nos dedicamos mais a isto e esquecemos do principal. Esquecemos do nosso Criador. E quando esquecemos do Criador, esquecemos que somos, que temos amor em nosso coração. E que deveríamos dividir com os nossos semelhantes. Na segunda hipótese, o outro indivíduo acomodado na rotina, preso ao imediatismo, ele faz só aquilo ali, sem mais cogitações. Para ele está satisfeito. Um peixinho por dia, para que mais? Eu estou satisfeito com isso. Quando nos acomodamos, corremos sérios riscos para que o vício, para que os desregramentos, a inércia, tudo isso fica meio parecido com miasmas em água parada, né? Entre estas duas situações extremadas, transitam os homens em graus menores e em graus maiores de comprometimento com a ambição ou acomodismo, favorecendo assim a manifestação frequente de desajustes
e perturbações que os afligem. É muito comum nas reclamações que a gente costuma presenciar. A pessoa começa a sentir inúmeras dores, começa a ficar nervosa, começa a se irritar com qualquer ação do seu próximo ali. E daqui a pouco adquire doenças que não sabe de onde vem. Não sabe. Vem para mim isso. Eu não mereço. Sim. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos para ser felizes. E para dividir felicidade. Para sermos amorosos para com os nossos semelhantes. Porém, nos esquecemos disso. Quando Jesus nos passou por aqui e realizou aquelas inúmeros atendimentos, curas, ele fazia sempre com amor, com atenção, querendo ver o seu semelhante aflorar, seguir o seu caminho feliz, com estágio de amor, sabe, eclodindo do seu coração de felicidade. É necessário respeitarmos os nossos semelhantes. Estamos cansados de ouvir isso. Porém, o nosso semelhante espera isso também de nós. Não é nós esperarmos só do outro, que o outro tenha boa impressão, que o outro possa agir, né, com boas, sabe, com bons pensamentos. Temos que ser fiéis aos ensinamentos de Jesus, sim, distribuindo ao nosso semelhante aquilo que nós temos em nós. É uma coisinha simples, é o nosso amor, é a nossa atenção, é ter uma palavra de conforto quando o outro realmente necessita, é saber ouvir. E normalmente você quer até ouvir, mas o teu tempo, você tem tempo, você precisa correr atrás dos seus afazeres. Mas, meu irmão, um minutinho a mais, esse um minutinho a mais pode ser muito importante na vida daquele que está te procurando. A Benedita estava falando aqui, né? E eu lembrei uma coisa que nos afasta muito hoje dos nossos familiares. Guardei o meu telefone, a internet, fica o pai no quarto, a mãe na sala ou na cozinha, o filho na sala, se distanciando da companhia. Amigos, estejamos atentos a isso, porque quando isso ocorre, nos distancia, afasta o amor, a união do nosso lar. A doutrina espírita nos oferece um roteiro precioso para que não nos percamos em desvios indesejáveis. Somos espíritos eternos, filhos de Deus, que imprimiu em cada um de nós
suas potencialidades. Dentre elas, destacaríamos o poder criador. Com certeza, cada um de nós possuímos este dom, seja na cozinha, né? Seja no nosso trabalho. Cada um de nós somos possuidor do poder criador, que exercitamos, né, pelo pensamento contínuo com o qual sustentamos o nosso universo interior e desenvolvemos nossas próprias iniciativas. Deus nos criou para o bem. Eis aí o nosso desvio. Quando nos esquecemos e viemos para cá para praticarmos o bem, o amor, e nos esquecemos disso. Fruto, talvez, dos nossos afazeres, né? Dos nossos desejos, enfim, da nossa prioridade. A Terra, para cada um de nós, é uma escola, é um educandário, onde viemos para aprender e praticarmos. Né? Não basta somente eu aprender, há necessidade que eu pratique. E seria muito prudente que nós realizássemos, lembrássemos de fazer umas regrinhas, a regrinha básica para o sucesso. Existiu no século VIII, Beda, vocês podem pesquisar pela internet, ele colaborou em sua época com os papas, né, com o Papa, naquela ocasião. E um de seus escritos nos diz assim, que há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos. O primeiro, não ensinar o que se sabe. Esse é o primeiro caminho para o fracasso. O segundo, não praticar o que se ensina. E o terceiro é não perguntar o que não sabemos, o que nós ignoramos. Mas para o sucesso, para você ter uma visão melhor das coisas, é bom que nós, ou melhor, vocês, nós todos possamos ensinar, sim, aquilo que sabemos. Isto é uma generosidade mental. Quando você divide com o teu semelhante, com aqueles que te rodeiam, aquilo que você sabe um pouquinho a mais do que eles. A outra regrinha para o sucesso é que pratiquemos o que se ensina. Não adianta você saber, ensinar e não praticar. Você pode até falhar, mas você seria bom estar ligado nisso. Falou, você sabe do bom caminho, você sabe das boas maneiras, pratique. E o terceiro segredinho que ele deixou foi que perguntar o que nós ignoramos. Quer dizer, não ter vergonha de perguntar. Eu não sei. Eu não sei fazer o seu pãozinho ainda. Você já deu a receita, mas eu
deu tempo. E eu gosto do seu pãozinho. Aquela menina faz um pãozinho muito gostoso. Esta outra colega nossa faz um chazinho também maravilhoso, que eu também não sei. E ela já deu receita. Pois é. Quando nós perguntamos, isto é ter uma humildade intelectual, ser humilde. Nós não temos que saber tudo. Não, não. O médico, por exemplo, ele tem uma visão geral do nosso corpo. Mas aqueles que se dedicam a essa parte, há um outro que se dedica ao coração, outro ao pulmão, aos rins, o outro cuida dos jovens assim como eu, né, de 70 e poucos anos, para nos manter ativos. Né? O geriatra, né? Ele cuida desses meninos assim. Você novinha, um dia lá na frente você vai precisar, quem sabe? Tomara que não. Mas Deus nos concede esse corpo físico para que nós possamos aproveitá-lo da melhor maneira. Sozinho? Não. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Como eu disse lá atrás, nós precisamos uns dos outros para vivermos melhor, para progredirmos. Você progride, atrás de você sempre vai ter pessoas te auxiliando em sua missão. Quando Jesus passou por aqui, ele veio nos deixar bem claro que haveria necessidade de nós praticarmos a caridade. A caridade. O que é a caridade? Caridade é amor. E não há amor onde não houver um profundo respeito aos seres humanos. Nós precisamos exercitar o respeito. Porque você respeitando, você está distribuindo o teu amor. Como é gostoso você acordar cedo, poder dar um beijo na sua mãe, desejar-lhe bom dia. Como é gostoso você levantar cedo, abraçar sua esposa e desejar-lhe um bom dia. Isso é amor. Você está exercitando o que Jesus veio nos ensinar. Se nós substituirmos, na conceituação de Jesus, as palavras benevolência, indulgência, perdão, por amor, respeito, compreenderemos esse sentimento incondicional de nosso Mestre por todas as criaturas. Amor e respeito para com todos. Não importa se é branco, se é preto, se é amarelo, se é rico, se é pobre, se é mendigo, não importa. Ninguém é, você pode estar. Dia de amanhã nós não sabemos como estaremos. Daí a importância de olharmos para o nosso irmão com os olhos do amor. Amor, respeito para com todos são as regras básicas da conduta cristã.
Não esqueçamos, porém, que respeito ao outro não quer dizer ser conivente. Não. Você ama o seu irmão. Você pode não concordar com aquilo que ele faz, mas aquilo que ele faz é ele que está fazendo, não é você. Não é motivo de nós desviarmos caminho, nos afastarmos de nosso irmão por causa de seus atos. Ele é teu irmão. Respeitar é entender o outro, e só assim teremos uma boa convivência. Convivência, um dos maiores problemas da humanidade. Convivência. E vamos encontrar isso principalmente dentro do nosso lar. Às vezes pensamos, mas eu não tenho mais inimigo, eu me dou bem com todos, com todos. Mas está em questão lá com o filho, dando bronca, ameaçando, porque o filho não está estudando, não está indo bem na escola. Ao invés de sentar-se e conversar com ele, explicar da necessidade dele estudar, do porquê, do para quê. Não ficarmos com ameaças. Se reunirmos 2 ou mais pessoas, em prol de um trabalho, pode estar certo. Daqui a pouco há de surgir uma certa desunião do pensamento. Aí pronto, há necessidade de nós mantermos um bom senso, procurarmos ter um diálogo, buscar, esclarecer, não ficar com dúvida em relação ao que o outro falou, ao que o outro apontou. Não sermos dono da verdade. Troca ideia. As desavenças surgem principalmente porque alguém quer ser o dono da verdade. Só ele é o certo. Ora, mas ele esqueceu de uma vírgulazinha ali. E aquela vírgula é a explicação das coisas. Então, não esqueçamos de praticar o perdão para quem ouve. Não esqueçamos de praticar a humildade quando falamos, a fim de que a nossa convivência seja no amor. Lá em Lucas, nós vamos encontrar: quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. Eu estava lendo aqui, falei, realmente, amar o nosso inimigo, amar aquele que tenta nos prejudicar, não é um exercício muito fácil, mas nós podemos tentar fazer. Não precisamos ir lá no pezinho dele, olha, meu, não, fique no seu canto, faça uma prece, deseje o bem a ele de coração. De uma certa maneira, você vai estar colaborando para com este irmão. Aí nos diz aqui o texto: e então vossa recompensa será bem maior, e sereis o filho do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos, e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Pensamos não ter inimigos,
mas muitas vezes estamos em demanda com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com aqueles que nos prometeram que ia fazer e nós ficamos bravos, nervosos, irritados. O que ganhamos com isso? Dorzinha de estômago, uma dor de cabeça, irritação. Valeu a pena? Será que o diálogo, o buscar uma conversa, chegarmos a um bom consenso, não seria mais prudente? Estou finalizando. Pode continuar. Essa parte aqui é muito interessante também. Normalmente, nós esperamos demais dos outros, dos outros. Queremos que o outro nos respeite mais. Eu sou o chefe dele, ele me deve respeito. Os idosos antigos, vão de lembrar de seus pais, que eram rígidos. Você tinha que fazer, porque você tinha que fazer. Você não pode fumar, mas ele estava lá fumando o cigarro dele. Pode ser que você não quisesse ali naquele momento, mas um dia você seria levado a fazê-lo também para ter o gosto de experimentar. Nós devemos esperar, sim, respeito, compreensão, muita tolerância. Sim. A moral cristã ensina que devemos fazer tudo isso e um pouquinho mais. Essa cobrança deve existir mesmo. Não dos outros, de você mesmo. Você precisa respeitar mais, tolerar mais, ouvir mais. Espera o outro terminar de falar, mas não. Muitas vezes atropelamos o outro, porque nós somos o dono da verdade. Está certo isso? Não está. A moral cristã ensina justamente isso, que devemos cobrar tudo isso, sim, de nós mesmos, porque a nossa harmonia íntima depende não do que recebemos, mas do que nós ofertamos. Se você oferta, se você dá atenção ao teu filho, você conversa, senta, conversa com ele, não vá espancá-lo porque ele deixou de fazer lição, porque ele acabou as aulas e foi para o quarto. Irmãos, cada surra que você der, você vai instigá-lo a realizar outra vez. E assim é 1 milhão de outras coisas. O sentar, o conversar. Eu me lembro, meus pais trabalhavam os dois. Das poucas vezes que eu escorreguei, um bate-papo com meu pai doía muito mais do que uma surra. Moral da história, eu nunca apanhei de meu pai, mas eu chorei algumas vezes quando eu deslizei, por causa do jeito dele conversar, não com ameaça, não sendo o dono da verdade, explicando e tal. Pronto. Nos criou assim. Lembrando que todos nós,
aprendemos pelo exemplo. Lá na sua empresa, você pode ser o exemplo de amor. Como? Como eu vou ser o exemplo dentro daquela empresa que agindo com amor, com tolerância para com os seus colegas, né? Sendo um colaborador mais eficaz, auxiliando os seus colegas, fazendo o seu trabalho, estando sempre disposto a colaborar. Porque o nosso ganha-pão, pelo menos eu sempre tive esse pensamento, né, por onde eu trabalhei. Ali não era do meu patrão. Enquanto eu, funcionário, aquilo era meu. O trabalho dependia das minhas ações. Então eu precisava fazer o melhor para a empresa poder oferir o seu rendimento, que era daí que vinha o meu pagamento. Eu procurava trabalhar, não apenas, né, ter um emprego. Está muito em moda isso hoje em dia. Né? O povo quer um emprego. Gente, eu trabalho. Quem vai fazer? Para finalizar, tem uma fábulazinha. Acho que eu já falei aqui, mas não custa repetir. Na era glacial, né? Na época de muito gelo, existia lá uma manada de porcos-espinhos que estava morrendo. Estava morrendo por causa do frio excessivo. E aí a grande manada foi diminuindo. Eles acabaram se aproximando, né? Porque estava todo mundo com o coração cortado, triste, por terem perdido seus filhos, seus pais, seus parentes, e foram se ajuntando. Os porcos-espinhos foram se ajuntando e perceberam que com essa proximidade, o calor de um era importante para o calor do outro, para o outro viver também. E aí começou a morrer menos pessoas, menos animais. Isso foi bom, porque foi diminuindo naturalmente, foi crescendo novamente. Né? E eles conviviam próximos. Só que, como eles estavam bem, começaram a esquecer que os outros também tinham espinhos, também tinham pele, e não se cuidaram. Aí um começou a espetar mais aqui, o outro espetando ali, mais do outro a ferir, começou a criar o rancor, a desunião. E quando esse negócio surge, o rancor, a tristeza pelo que o outro fez, qual é a tendência normal? Se afastar. Né? Não, esse não serve para mim porque ele não cuidou, olha como eu estou. Aquele outro também começou a reclamar, foram se afastando. Começaram a morrer novamente. Começaram a morrer porque o frio era terrível. E quando estava um número bem pequeno de porcos-espinhos, cada um triste, né? Porque agora estavam morrendo de frio, né? Veio a ideia de se aproximarem novamente. Mas aí, para se aproximarem agora, eles já chegavam mais cautelosos, porque o seu espinho não podia ferir o outro. E porque o espinho precisava do calor do outro, próximo de mim, para nós sobrevivermos ao frio. É bem assim também conosco, né?
precisamos estar atentos aos nossos espinhos maldosos. Muitas vezes achamos que o outro é isso mesmo. Mas isso mesmo o quê? Por quê? Começamos a alfinetar o nosso semelhante, em vez de buscarmos esclarecimentos, de perguntarmos. Não. A primeira impressão é que manda, então. Muito bem, os corpos espinhos começaram a se juntar, cada um mais cauteloso que o outro, para não se ferirem, e conseguiram sobreviver. Quando nós agimos com cautela, com boa vontade de nos servir, em ter uma palavra de conforto, um minuto a mais de atenção para o teu colega, que às vezes está com o coração tão estraçalhado, ele só quer falar, ele falando, ele põe para fora e se alivia. Então, não perdemos essa oportunidade do Mestre em servir, porque em qualquer circunstância, em favor da nossa paz, é importante perseverarmos nos bons propósitos, cumprindo a recomendação de Jesus. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem sempre perdoa, mantém o próprio equilíbrio. Com certeza, diminuiremos doenças, afastaremos maus pensamentos, porque se nós estamos no bem, o bem vai estar próximo de você. Aqueles que estão ao nosso redor serão abraçados com o bem, assim como cada um de nós desejamos. Queridos irmãos, que o amor do nosso Mestre fortifique, fortaleça-nos, nos dando sabedoria, aumentando a nossa fé, o nosso desejo de termos uma convivência amorosa com aqueles que nos rodeiam, sejam nos nossos lares, seja no serviço, na porta de um hospital, aonde estivermos, a oportunidade de servir estará sempre batendo na porta de vosso coração. E Jesus nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, contigo serei, e contigo ficarei, e vai nos ajudar, com certeza. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo convite. Deus nos abençoe. Quer que faça? Então, tem um sorteio para fazer essa exposição, né? É melhor. Faça depois, né? Vamos fazer primeiro o prece, tá certo? Ou a senhora? Podemos. Quer fazer o passe? Estamos aqui para servir. Tudo ótimo. Quer fazer o coletivo? Não. Certo? Vamos fazer individual. Faremos o passe individual. Para tal, vamos primeiro elevarmos os nossos pensamentos até o nosso Criador, para que possamos chegarmos até o nosso Pai e agradecê-lo pelo dom da vida,
por nos permitir aqui estarmos nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo lar que Tu nos ofereces, pedindo que o Teu amor e a Tua luz envolva cada um dos nossos irmãos que ali deixamos. Pedimos também que o Teu amor, que os Teus anjos possam envolver a cada um daqueles que estão enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma. Que esses irmãos busquem seus tratamentos, fortifiquem a sua fé para obter aquilo que necessita. Te pedimos, Pai, que o Teu amor possa estar presente nos lares de cada um dos irmãos aqui da nossa cidade, levando a cada um deles as suas necessidades, fortalecendo-os, abrindo os caminhos com sabedoria, para trilhar em frente. Te pedimos, Pai, a Tua bênção para cada um de nós aqui presentes nesta noite, nos envolvendo com o Seu amor, nos fortalecendo, para que possamos ser realmente mais verdadeiros nos ensinamentos de Jesus, pondo em prática na nossa vida, por onde nós estivermos. E te pedimos agora, Pai, licença, para realizarmos o tratamento, o passe desta noite, para que cada um possa sair fortalecido daqui com este tratamento.